Grécia Antiga e o nascimento da democracia. A Grécia Antiga foi o berço de inovações políticas, culturais e filosóficas que moldaram a civilização ocidental. Entre os maiores legados gregos, destaca-se o surgimento da democracia em Atenas, um sistema político revolucionário que colocou o poder nas mãos dos cidadãos. Essa experiência única transformou as relações entre governantes e governados, criando as bases para as práticas democráticas modernas. A democracia ateniense era direta, ou seja, os cidadãos não elegiam representantes para tomar decisões por eles. Ao contrário, participavam pessoalmente das assembleias, onde debatiam e votavam questões de interesse público. Esse sistema, no entanto, era restrito. Apenas homens livres, maiores de idade e nascidos em Atenas tinham o status de cidadão. Mulheres, escravos e estrangeiros, que compunham uma parte significativa da população, estavam excluídos do processo político. Apesar de suas limitações, o modelo ateniense representava um avanço extraordinário em comparação aos sistemas autocráticos de outras civilizações contemporâneas. A participação cidadã era organizada principalmente na Eclésia, a Assembleia Popular, onde decisões cruciais sobre guerra, economia e legislação eram tomadas. Outro órgão importante era a Bulé, um conselho formado por 500 cidadãos sorteados, que preparava as propostas a serem discutidas na Eclésia. Além da política, a Grécia Antiga destacou-se como um centro de efervescência intelectual. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles questionaram e redefiniram conceitos fundamentais de ética, política, lógica e metafísica. Sócrates, com sua metodologia baseada no diálogo e na reflexão, incentivava os cidadãos a examinar suas crenças e valores. Platão, discípulo de Sócrates, desenvolveu a teoria das ideias e escreveu A República, uma obra que explora a justiça e o modelo ideal de governo. Aristóteles, por sua vez, lançou as bases do pensamento científico e político, analisando diferentes formas de governo e defendendo a importância da virtude na vida pública. A cultura grega também deixou marcas profundas na arte e no entretenimento. O teatro, por exemplo, nasceu como parte de festividades religiosas dedicadas a Dionísio, o deus do vinho e da celebração. Tragédias e comédias encenadas em anfiteatros, como as peças de Ésquilo, Sófocles e Aristófanes, abordavam temas universais, como a moralidade, o destino e a crítica social. Essas produções não apenas entretinham, mas também fomentavam debates sobre a condição humana e a sociedade. A arquitetura grega é outro exemplo do impacto duradouro da civilização helênica. Os templos, como o famoso Partenon em Atenas, são símbolo do equilíbrio, da proporção e da busca pela beleza ideal. Essas construções não eram apenas locais de culto, mas também expressões da identidade coletiva e da devoção aos deuses. Os estilos arquitetônicos dórico, jônico e coríntio, desenvolvidos pelos gregos, continuam a influenciar a arquitetura ocidental. Os Jogos Olímpicos, criados na cidade de Olímpia em 776 a.C., são talvez uma das heranças culturais mais icônicas da Grécia Antiga. Esses jogos, realizados em honra a Zeus, reuniam atletas de diferentes cidades-estado para competições que celebravam o corpo, o espírito e a rivalidade pacífica. Apesar de sua origem religiosa, os Jogos Olímpicos antigos promoviam a unidade entre as polis gregas e servem até hoje como inspiração para os eventos esportivos modernos. Outro aspecto marcante da Grécia Antiga foi sua organização em cidades-estado independentes, conhecidas como polis. Cada polis tinha características próprias, sendo Atenas e Esparta as mais famosas. Enquanto Atenas se destacou pela democracia e pela cultura, Esparta era conhecida por sua sociedade militarista e disciplina rígida. Essa diversidade interna refletia a riqueza e a complexidade do mundo grego. No campo da ciência, a Grécia também brilhou. Matemáticos como Pitágoras e Euclides, médicos como Hipócrates e astrônomos como Aristarco de Samos e Eratóstenes fizeram descobertas que fundamentaram o conhecimento científico ocidental. Eles não apenas descreveram fenômenos naturais, mas buscaram explicá-los por meio da razão e da observação, abandonando explicações místicas predominantes em outras culturas. Embora a Grécia Antiga tenha sido dividida em várias polis, a cultura helênica compartilhava elementos comuns, como a língua, a religião e os valores éticos. Essa identidade unificada se manifestou de maneira especial durante as guerras médicas,
quando as cidades gregas se uniram contra o poderoso Império Persa. A vitória grega nessas guerras reforçou o orgulho coletivo e consolidou a ideia de liberdade como um valor central na cultura helênica. No entanto, a democracia ateniense enfrentou desafios internos e externos. A Guerra do Peloponeso, um conflito prolongado entre Atenas e Esparta, enfraqueceu as cidades-estado gregas e abriu caminho para a ascensão do Império Macedônico sob Alexandre o Grande. Embora a hegemonia política da Grécia tenha diminuído, Alexandre disseminou a cultura helênica por vastas regiões do Oriente, no que ficou conhecido como período helenístico. O legado da Grécia Antiga permanece vivo nos dias de hoje. Instituições democráticas, como parlamentos e eleições, são inspiradas nos princípios atenienses. Na filosofia, os ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles continuam a influenciar áreas como ética, política e epistemologia. No campo da arte, a busca grega pela harmonia e perfeição ainda ressoa na pintura, escultura e arquitetura. A Grécia Antiga não apenas moldou sua própria época, mas também lançou as bases para o desenvolvimento da civilização ocidental. Suas ideias sobre democracia, liberdade, ciência e cultura continuam a ser referências essenciais em um mundo que ainda busca o equilíbrio entre os ideais gregos e os desafios contemporâneos. Ao revisitar sua história, somos lembrados de que os valores e as conquistas dessa civilização permanecem tão relevantes quanto eram há milhares de anos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!